Fala, povo de Deus, 8º dia da nossa série. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8 é o capítulo que dá nome a essa série. É o capítulo que eu tô com medo de fazer esse vídeo ter 1 hora. E é o capítulo que vai falar comigo e com você hoje, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? E se você está nesse vídeo, não é acaso, não é coincidência, é propósito de Deus. Se eu fosse você, meu irmão, eu me sentava e ouvia o que Deus vai falar comigo e com você hoje aqui. Amém? Sem mais delongas, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então encerramos o capítulo 7 ontem falando sobre ser salvo ou se perder, negar a si mesmo ou aceitar quem nós somos. A Bíblia vem falando agora que não há condenação para um grupo de pessoas, os que estão em Cristo Jesus, que é aquele que nos chamou para negarmos a nós mesmos. Não há nenhuma condenação. Amém? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo, o Espírito Santo me liberta do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei de Moisés for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que a lei mosaica foi incapaz de nos salvar, tá? Por quê? Porque quem tropeça em um ponto da lei, tropeça em todos, como Tiago falou. E a lei mosaica constitui em 613 mandamentos, e a partir do momento que eu e você falhássemos em um, já estávamos condenados. Então o que é que nos salva é a graça, o favor de Deus imerecido. Procuramos obedecer, procuramos andar em santidade, procuramos negar a nós mesmos, mas entendemos que nunca vamos ser merecedores, e por isso que Cristo nos salvou. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito Santo tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se você anda segundo a carne, você quer o que a carne deseja. Se você anda segundo o Espírito, você quer o que o Espírito deseja. A carne produz morte, o Espírito Santo produz vida e paz. O que é que tem rodeado a sua mente e o seu coração? Tem gente que está cheio de morte no coração, cheio de ódio, cheio de rancor. Essa pessoa está mais voltada para a carne. Mas se você tem paz, se você tem vida, se você tem alegria na sua vida, no seu coração, na sua mente, então quem está guiando a sua vida é o Espírito Santo. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tá? Lembra de Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas tem uma outra forma que torna-nos incapazes de agradar a Deus. Como? Sendo dominado pela carne. Tá? Então, essas duas coisas tornam impossível agradarmos a Deus. Sermos dominados pela carne e não termos fé. Amém? Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, quem tem o Cristo como seu Senhor e seu Salvador, logo tem o Espírito Santo. Tá bem? Ou seja, tem gente que fala que só é cheio, só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas, quem fala em mistério, isso e aquilo, né? E até dão algumas bases bíblicas para isso. Eu particularmente discordo, porque aqui está falando que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Logo, o inverso é verdade. Se alguém pertence a Cristo, tem o Espírito de Cristo. Então, você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, logo você tem o Espírito Santo. Até porque, como diz lá no livro de João, capítulo 16, versículo 8, ou capítulo 8, versículo 16. Agora eu fiquei confuso, mas acho que é o 16, versículo 8. Capítulo 16, versículo 8. Enfim, diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então eu só sou convencido de que eu sou pecador, eu preciso de Cristo, se eu tenho o Espírito Santo.
Então, se eu aceitei Cristo, é porque eu tenho o Espírito Santo, tá bom? Torna-se filho do Pai quem crê no Filho. E só que crê no Filho quem foi convencido pelo Espírito Santo. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntamente no nosso processo de salvação e conversão. Só se torna filho do Pai quem crê no Filho, e só crê no Filho quem foi convencido pelo Espírito Santo. Então primeiro você é convencido pelo Espírito Santo, você passa a crer em Jesus, o Filho de Deus, e você se torna filho do Pai Celestial. Amém? Então, você que talvez não fale em línguas estranhas, você que não pule num pé só, você que não aparentemente tenha dons espirituais e seja a pessoa mais espiritual do mundo, por fora eu tô falando, né? Não significa que você não tem o Espírito de Cristo. O que te faz ter o Espírito de Cristo é ter o próprio Cristo na sua vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós já lemos isso no dia de ontem, né? Versículo 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Papai querido. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, então o próprio Espírito com E maiúsculo, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá? Então, através do Espírito Santo, eu posso chamar Deus de meu papai, de meu Abba, de meu paizinho amado, meu paizinho querido. Tá? É através do Espírito Santo isso. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Tá entendendo? Então, existem coisas que é testificação do Espírito Santo. Como é que você sabe que você é salvo? Como é que eu sei que eu sou salvo? Eu procuro andar em santidade, procuro obedecer a palavra de Deus, tudo bem, mas como é que eu sei? Como é que eu tenho a certeza que eu sou salvo? Eu só sei que eu sei, porque o Espírito Santo está testificando dentro de mim, é uma certeza que anda dentro do meu peito. E ninguém rouba essa certeza de mim. Podem me convencer de muita coisa nessa vida, podem mudar o meu pensamento, mas jamais vão me fazer negar a Cristo. Jamais vão me fazer dizer que isso aqui é mentira. Jamais vão dizer que eu não sou filho de Deus enquanto eu for cheio do Espírito Santo. Nunca na vida ninguém vai me convencer disso. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus fala dentro de mim que eu sou filho de Deus. Quem é o homem? Quem é o diabo para falar que eu não sou filho de Deus? Então existem certezas que Deus coloca no nosso peito que ninguém é capaz de arrancar. Isso é testificação do Espírito. Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Considero que o sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que será revelada. Então, nessa vida, há sofrimento. A luta, a perseguição, a provação, a dificuldade, a choro, a luto. Mas nada disso pode ser comparado com a glória de Deus que vai ser revelada a nós. É Deus falando para você, não me abandone, não me negue, não retroceda na fé, porque vai valer a pena. Quando a gente chegar no céu, vai ter valido a pena. Vai valer a pena ter se consagrado mais, vai valer a pena ter se negado, vai valer a pena ter servido ao Rei Jesus todos os dias da sua vida, vai valer a pena ter servido a Ele nos seus piores dias, vai ter valido a pena. Tá sofrendo muito na terra? É muito, teu sofrimento tá muito grande. A Bíblia tá falando que o sofrimento na terra não pode ser comparado com a glória que será revelada. O teu sofrimento é muito grande, imagina o tamanho da glória que Deus reservou para nós. Versículo 25, vamos pular para o 25. Não, vamos ler tudo, vai. Vamos pular para o 26, vai. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso aqui é legal também. O Espírito Santo me ajuda quando eu estou fraco. Como? Intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, tá? Certo? Legal?
Agora, a questão é a seguinte, a Bíblia também diz que Jesus intercede junto ao Pai por nós. Então, Jesus está intercedendo por nós. Jesus está lá à direita do Pai, orando por nós. Mas o Espírito Santo que está aqui dentro de mim, dentro de você, ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá? Porque está falando aqui, ó. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. Ou seja, eu não sei orar, mas eu preciso orar. Aí o Espírito Santo vem e ora por mim, porque eu não sei orar, mas ele sabe. E aí ele ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Se é inexprimível, é porque eu não consigo falar. Então eu preciso orar, mas eu não sei como orar. O Espírito Santo ora por mim com palavras que eu não sei dizer. O que é isso? É graça. É simplesmente a graça de Deus te alcançando, é o amor de Deus te alcançando, é a misericórdia de Deus te alcançando, é Deus falando, meu filho, eu sei o que você precisa e nem falar isso você sabe, mas fica tranquilo, eu mesmo vou orar por você. Deus está orando por nós, é Deus orando por nós para nos ajudar, porque o amor dele é muito grande. Isso acontece quando? Versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, no nosso momento de fraqueza, o próprio Deus está orando por nós. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que poder é esse? Que misericórdia é essa? Que compaixão é essa? Pelo amor de Deus. Até quando que a gente vai dar trabalho para Deus? Ele até ora por nós na nossa fraqueza. E a gente quer ficar reclamando. E a gente quer ficar murmurando. E a gente quer ficar colocando Deus contra a parede. E ele está orando por nós. Deus está orando por nós. Tem noção disso? O Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, que Jesus está intercedendo por nós, e a gente quer ficar de palhaçada com Deus. Essa é a palavra. Brincando com as coisas de Deus. Chega, é tempo de vivermos de forma séria na presença de Deus, de forma sincera, real, verdadeira. Tá bem, mas tá mal, fala com Deus. Mas não deixa o diabo mexer na tua mente, mas não deixa o pecado te afastar do Senhor, mas não deixa a tua fraqueza decidir o que você vai fazer. A Bíblia diz, se no meu momento de dificuldade eu demonstro fraqueza, então realmente eu sou fraco, tá? Ah, mas eu sou fraco mesmo. Então, meu irmão, pega o outro versículo que fala, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e deixa o poder de Deus agir em você. Agora, sabe qual que é o problema que Deus tem me ensinado? O problema é que as pessoas não querem. As pessoas não querem, elas não estão querendo servir a Deus. Tem gente que não está querendo amar a Deus verdadeiramente, só está querendo o que Deus pode dar. Mas não está querendo de verdade, porque quem quer de verdade se coloca na brecha, quem quer de verdade se humilha. Ah, tá lutando contra o pecado, jejua, se humilha. Ah, tá lutando contra a frieza espiritual, ora, lê a Bíblia, vai para a igreja. Tem carro, não tem? Então vai para a igreja. Ah, não tem carro, vai andando, vai de ônibus, vai de bicicleta, mas vai. Ah, não tem igreja. Eu duvido que não tem igreja, mas entra no YouTube, vê um vídeo, ouve uma pregação. A gente não faz as coisas é porque a gente não quer. Não é porque o teu patrão é difícil, não é porque tua mulher tá dando trabalho, não é porque tá faltando dinheiro, não é porque não sei quem tá sem saúde, não é. A gente não faz porque a gente não quer, tá? Porque Deus tá dando tudo na nossa mão de mão beijada, bandeja de prata. Ele tá até orando por nós, e a gente tá reclamando, e a gente tá brincando com Deus. Até quando? Até quando, meus irmãos? Até quando? Mas vamos dar sequência aqui. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Eu já preguei isso aqui numa live. A gente, ser humano, vê as coisas como bem e mal. Por isso que Paulo escreve assim. Mas Deus vê como vida e morte. Vida é estar perto de Deus. Morte é estar longe de Deus. Então, quando a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, Deus está falando, tudo vai cooperar para gerar vida em você, tá bom? Porque senão seria uma mentira. Tudo na tua vida é bom, tudo que acontece é bom. Você nunca passou uma dificuldade, nunca passou uma prova, nunca passou uma decepção, uma porta que se fechou, uma doença que chegou, uma conta que você não pôde pagar, uma briga com alguém que você ama. Isso não é bom.
Então como é que tudo coopera para o bem e essas coisas acontecem? Então a gente tem que entender o que Deus está falando. Tudo coopera para a vida, para nos aproximar de Deus. Ou seja, Deus está falando: eu permito que coisas cheguem na sua vida para que você se aproxime de mim. Quando eu te abençoo, é para que você venha me agradecer e testemunhar o que fiz na sua vida, para que pessoas sejam edificadas pelo teu testemunho. Mas quando eu permito que algo chegue ruim na tua vida e te aperte, é para você se voltar mais para a minha presença. É quando tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é Deus falando: você me ama, então eu vou fazer de tudo para te trazer para perto. É isso que é cooperar para o bem, é cooperar para a vida, é cooperar para estarmos perto de Deus e não simplesmente para vivermos uma vida de mar de rosas na terra. Não é isso. Mas é Deus falando: tudo coopera para o bem daqueles que me amam e são chamados segundo o meu propósito. Então tem um propósito na tua vida? Você foi chamado pelo Senhor? Você ama o Senhor? Então Deus vai te puxar, ó, com a corda dele para perto dele, vai te laçar com laços de amor, vai te puxar com corda, como diz lá no livro do profeta Oséias, e vai te colocar perto dele. É isso que é cooperar tudo para o nosso bem, tá? É isso. É estar perto de Deus. Amém? Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos qual predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Tá? Então tem gente que não acredita em predestinação, impossível não acreditar. Tá escrito aqui que Deus predestinou pessoas. Agora, o que é que eu creio? Eu vou falar o que eu creio, tá bem? Tem gente que fala assim, que Deus predestinou uns para o céu, outros para o inferno. Eu não acredito nisso, porque Deus seria mal, né? Predestinar pessoas ao inferno, por quê? Seria mal, né? Agora, o que eu entendo? Deus nos escolheu na sua presciência. Ou seja, porque Deus sabe de todas as coisas, ele nos escolheu. Eu vou te explicar melhor, tá? Um dia eu, Vitor, vou contar minha experiência pessoal. Se servir para você, amém, glória a Deus. Se não servir, amém, glória a Deus. Tá bom? Mas um dia eu, Vitor, perguntei ao Espírito Santo: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu não tenho nada de bom. E o Espírito Santo disse claramente para mim: eu te escolhi porque eu sabia que você também me escolheria. Então, porque Deus sabe de todas as coisas e sabe que eu o escolheria, presciência, ele me escolheu, tá bem? Então, eu acredito que somos predestinados pelo Senhor segundo a sua presciência, porque Deus sabe que eu o escolheria, ele também me escolheu, tá bem? Tem alguns versículos, tem um versículo especificamente lá no livro de Pedro, não sei se é a primeira ou segunda aqui, fala sobre isso, mas eu vou ser sincero aos irmãos que agora eu não me lembro de cabeça, mas depois eu vou pesquisar e vou colocar na descrição desse vídeo para você ler o versículo que também dá base para isso que eu estou falando. Amém? Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então, o 32, eu já falei em outro vídeo, Deus já entregou o melhor dele, será que ele não vai entregar o resto? É claro que vai, né? Agora, o 31, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem vai resistir à mão de Deus? Isaías 43, 13, Deus fala: eu sou, antes que houvesse dia, eu sou, não há ninguém que possa escapar da minha mão, e quem, agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós, porque quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir, meu irmão. Versículo 33, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí, falando que Jesus intercede por nós. Meu Deus, preciso espirrar. Então tá falando que Jesus está intercedendo por nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Olha, não tá falando o quê, tá falando de quem. Tá falando quem, tá? Tá falando quem. Não há ninguém capaz. Não há nada. Não há ninguém, tá? Nenhum espírito de Satanás, nenhum espírito demoníaco vai te separar do amor de Deus.
Nenhuma tribulação vai te separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 38, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe nada nesse mundo que vai te separar do amor de Deus. Você é amado. Mas a pergunta que eu quero fazer é, porque o amor de Deus por você nunca vai acabar, nada vai te separar desse amor, mas a pergunta é, o que tem te separado desse amor? Por que você, porventura, tem deixado de amar a Deus? O que é que tem feito você se afastar do Senhor? Porque o Senhor não se afasta de você, mas muitas vezes é você, muitas vezes sou eu que nos afastamos de Deus. O trono de Deus está no mesmo lugar sempre, somos nós que nos aproximamos ou nos afastamos. O amor de Deus está sempre aqui. Somos nós que nos aproximamos ou nos afastamos. A Bíblia está falando, nada pode nos separar do amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Mas o que é que tem separado o nosso amor de Deus? Será que é a tribulação? Será que é a angústia? Será que é a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a morte, a vida, anjos, demônios, o presente, o futuro, poderes, altura, profundidade? O que é que tem te separado do amor de Deus? Tem alguma coisa nesse mundo que vale a pena viver para você deixar de amar a Deus? Tem alguma coisa tão importante assim que seja maior do que o teu amor por Deus a ponto de você estar se afastando dia após dia? Eu vou falar um negócio que o Espírito Santo me ensinou. Pequenas concessões nos levam a largos passos para um grande abismo. Eu vou repetir, pequenas concessões nos fazem dar largos passos a um grande abismo. Então você que está negando princípios cristãos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, abre mão um pouquinho do amor de Deus, abre mão um pouquinho da palavra de Deus, na verdade você está caminhando a passos largos para um grande abismo. E aí a Bíblia diz que um abismo puxa outro. E é muito difícil sair do abismo. Então, tenho aqui o versículo 37 ainda. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo lindo para eu ler aqui, dar uma ministrada. Né? Tem o 36 que eu pulei. Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Fechei a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é, nada faz com que Deus pare de te amar. Mas infelizmente muitos têm deixado de amar o Senhor. E têm deixado de amar o Senhor sem perceber. Com pequenas concessões, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E aí quando vai ver, já está longe de Deus. Sansão perdeu a presença do Espírito Santo e nem percebeu. Por quê? Pequenas concessões. Até que chegou num ponto ápice que ele já não tinha presença. Cuidado com pequenas brechinhas, pequenas mentirinhas, pequenos pecadinhos, pequenas coisinhas que não tem nada a ver. Talvez seja isso que está fazendo o teu amor por Deus se esfriar. E aí a mensagem para você é, lembra-te onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Tem gente que tem que voltar ao primeiro amor. Primeiro amor não é só quando se converte, primeiro amor é para a vida toda. Porque a Bíblia diz, arrependa-te, ou seja, é pecado. E volte ao primeiro amor. Não estar no primeiro amor é pecado. Amém? Não é só para novo convertido, é para todo mundo o primeiro amor. É para crente que tem 100 anos de crente, tem que estar no primeiro amor. Então eu encerro esse vídeo com essa pergunta. O que é que tem te separado do amor de Deus? E será que isso realmente pesa mais na balança? Será que isso é mais pesado do que o amor de Deus? É claro que não. Então não perca mais tempo e volte ao primeiro amor. Amém? Que o Senhor te abençoe.